Boa noite, tudo bem? Sou Ludmila Carone Piemper. Sou do primeiro período de enfermagem e faço parte do grupo de ética e responsabilidade profissional na enfermagem. Eu vou falar um pouquinho sobre a ética na enfermagem. A ética na enfermagem é estritamente relacionada à qualidade dos serviços prestados. Nós, enfermeiros, somos as pessoas que vamos cuidar dos enfermos, das crianças e dos idosos. Precisamos trabalhar com respeito à vida, dignidade e aos direitos humanos. O papel do enfermeiro, independente da função que ele estiver exercendo, é zelar pela saúde, pelo bem-estar e pela segurança do seu paciente. Devemos também botar em prática a ética não somente com nossos pacientes, mas com nossos multiprofissionais e gestores de serviços da saúde. É necessário ser honesto e assumir os seus erros sempre que você cometer. Ajudar os colegas nas dificuldades, que eu acredito que sempre que a gente ajudar alguém, isso um dia vai voltar pra gente. Então, além de ser ética, é algo bom pra você. Não competir com os profissionais, querer ser melhor que o outro, sempre ficar nessa rixa de competição, não é uma coisa muito boa pra ti como profissional e nem pro paciente, porque não vai ajudar em nada. Não agir de forma desleal e sempre respeitar as diversidades, a religião do outro e a opinião. Porque você nunca vai achar, é muito difícil você achar alguém que tem a mesma opinião que você. Então vamos sempre respeitar a opinião um do outro. A gente botando essa conduta de ética em prática, a gente vai estar encaminhando para o melhoramento do crescimento da nossa carreira. Muito obrigada. Olá, boa noite, me chamo Raíssa, irei falar a respeito de dois dos tópicos importantes na ética da enfermagem. O primeiro tópico é a autonomia. A autonomia é onde o enfermeiro deve respeitar a tomada de decisão do paciente, isso é, no decorrer de um acompanhamento ou de um tratamento, o enfermeiro sem trazer informações com clareza para que o paciente com melhor compreensão venha tomar uma decisão. E a beneficência e não maleficência, que é o nosso segundo tópico, fala sobre a responsabilidade do enfermeiro em atuar no melhor do interesse para com o paciente. Isto é, trazer o melhor e mais alta qualidade de cuidados com o paciente, minimizar os riscos e danos ao bem-estar do paciente e à sua segurança. Olá, eu sou a Priscila. Dentro do nosso trabalho que fala sobre ética e responsabilidade do profissional de enfermagem, eu vou falar um pedacinho sobre justiça. E assim, todo enfermeiro ele tem que garantir que os benefícios, os recursos de saúde sejam distribuídos de maneira justa e igualitária entre todos os pacientes, né? Isso pode envolver também tempo, atenção e qualquer outro recurso de saúde tem que ser distribuído da mesma forma para todos, independente de sua origem étnica ou socioeconômico, qualquer diferença entre um paciente e outro, o enfermeiro ele tem que ser imparcial, sem fazer distinção, tem que tratar todo mundo igual, todos os pacientes, independente de qualquer benefício, característica que essa pessoa tenha diferente da outra. Eu sou a Kathleen, do primeiro período de enfermagem, e vou estar falando com vocês hoje um pouco sobre a confidencialidade. Os enfermeiros eles são responsáveis por proteger a privacidade e a confidencialidade dos pacientes. O que isso significa? Que as informações médicas dos pacientes devem ser mantidas em sigilos, ao menos que seja necessário compartilhá-las para fornecer o cuidado necessário ou se caso seja exigida pela lei. Meu nome é Alexandra Pacheco e eu vou explicar sobre integridade na enfermagem e advocacia na enfermagem. A integridade na enfermagem, os enfermeiros devem agir com honestidade, integridade e profissionalismo em todas as interações com os pacientes ou com seus colegas, ou com os profissionais de saúde. Isso envolve ser transparente sobre as próprias habilidades e limitações, além de manter padrões éticos elevados em todas as situações. A advocacia na enfermagem tem responsabilidade de defender os interesses e direitos do paciente, especialmente quando esses são vulneráveis e são incapazes de defender a si mesmos. Isso pode envolver a defesa por melhores cuidados, melhores acessos de saúde e respeito pelos direitos do paciente. Oi, eu sou a André do primeiro período de enfermagem e hoje eu vim aqui falar sobre a responsabilidade na enfermagem. A responsabilidade na enfermagem é o envolvimento e o cumprimento de deveres profissionais
e a prestação de cuidado aos pacientes. É responsabilidade do profissional de enfermagem o cuidado e a preservação da vida, pelo dever de refletir sobre as ações, mantendo-as íntegras, assegurando a qualidade, atuando na preservação e na reabilitação, com autonomia, com os procedimentos legais e éticos. E lembrar, a enfermagem é uma profissão comprometida com a vida, com a saúde e com as famílias. Meu nome é Luana Santos Janoski, sou do primeiro período de enfermagem e irei falar sobre algumas responsabilidades da enfermagem, que serão os cuidados centrados no paciente, a segurança do paciente e a colaboração interprofissional. Sobre os cuidados com o paciente, os enfermeiros têm a responsabilidade primordial de fornecer cuidados centrados no paciente, adaptando às necessidades individuais, preferências e circunstâncias de cada paciente. Isso envolve a avaliação cuidadosa das necessidades do paciente, o planejamento e a implementação de cuidados adequados e a avaliação dos resultados. Já na segurança do paciente, o enfermeiro tem a responsabilidade de garantir a segurança dos pacientes em todos os aspectos do cuidado de saúde. Isso envolve a identificação e prevenção de erros, a administração segura de medicamentos, a prevenção de infecções e manutenção de ambientes de cuidados seguros. E a colaboração interprofissional, os enfermeiros têm a responsabilidade de colaborar efetivamente com os outros profissionais de saúde para garantir a coordenação e a continuidade dos cuidados aos pacientes. Isso inclui a comunicação clara e eficaz, o compartilhamento de informações relevantes e o trabalho em equipe para alcançar os melhores resultados do paciente. Olá, meu nome é Daniele e eu vou falar sobre a competência profissional. A competência profissional na área da enfermagem envolve uma combinação de habilidades técnicas, conhecimentos teóricos e habilidades interpessoais. Isso inclui a capacidade de realizar procedimentos clínicos com precisão, atender e aplicar os protocolos médicos e comunicar efetivamente com os pacientes e com suas famílias, tomar decisões éticas e agir de acordo com os mais altos padrões de cuidados com o paciente. E a competência profissional abrange adaptar informações e aprender também a trabalhar em equipe de forma colaborativa e sempre buscando as melhores práticas e avanços na área da saúde e oferecer o maior cuidado possível. E além disso, é importante destacar a competência para garantir a segurança e o bem-estar do paciente. Boa noite, tudo bem? Sou Ludmila Carone Pieper, sou do primeiro período de enfermagem e vou falar um pouquinho sobre a ética e a integridade na enfermagem. Nós, enfermeiros, temos a responsabilidade de agir com ética e integridade em todas as integrações profissionais. A gente tem que correr e lutar pela defesa dos direitos e dos interesses dos nossos pacientes e pela confidencialidade das informações dos nossos pacientes. Muito obrigada. Eu sou a Juliana e eu vou falar sobre a responsabilidade legal e ética na enfermagem. A responsabilidade legal e ética na enfermagem tem o objetivo de garantir que cada enfermeiro faça a prática dentro dos limites, das leis e dos regulamentos. A responsabilidade na enfermagem envolve cumprir todos os deveres profissionais de cada enfermeiro e suprir as necessidades de cada paciente, respeitando o direito de todos. Diante disso, a gente vê que a responsabilidade legal e ética abrange vários aspectos, mas todos são voltados para o melhor atendimento de cada paciente. Olá, eu sou o Gabriel Eduardo e eu irei falar sobre os artigos de direitos dos profissionais de enfermagem. Esses artigos visam criar um ambiente seguro, digno e respeitoso, tanto para o paciente quanto para o próprio profissional de enfermagem. Respeitar e proteger esses artigos é essencial para criar um ambiente seguro, tanto para os profissionais de enfermagem quanto para os seus pacientes. Eu irei agora estar citando alguns desses artigos, como por exemplo o artigo 2, que diz que um profissional de enfermagem deve exercer suas atividades em um ambiente livre de violência física e psicológica. Por exemplo, não pode haver um ambiente onde o profissional de enfermagem esteja sofrendo de perseguição por seus superiores, ou que, por sua vez,
ele sofra punições físicas por não cumprir o trabalho de forma correta. Ou, por exemplo, o artigo 4, que diz que o profissional pode participar de atividades multiprofissionais, interdisciplinar e transdisciplinar, observando os preceitos éticos e legais de sua própria profissão. Ou, por exemplo, o artigo 10, que diz que o funcionário deve ter acesso por informações de diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, assim como participar na criação desses mesmos. Portanto, os artigos de direito visam criar um ambiente seguro e agradável para os funcionários de enfermagem, assim como ajudar eles na participação de criação de diretrizes políticas e entre outras. Boa noite a todos, meu nome é Kézia, eu sou do 7º período de enfermagem e eu vou falar um pouco sobre os artigos das proibições. Eu destaquei aqui o artigo 61, que fala sobre executar, determinar ou atos contrários ao Código de Ética e legislação que disciplinam o exercício da enfermagem. O artigo 64, que é provocar, cooperar, ser conveniente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa, família e coletividade, quando no exercício da profissão. O artigo 68, valer-se quando no exercício da profissão de mecanismo de coação, omissão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de vantagem. E o artigo 69, que é utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo para impor ou induzir ordens, opiniões, ideologias políticas ou qualquer tipo de conceito ou preconceito que atendem contra a dignidade da pessoa humana, bem como dificultar o exercício do profissional. Meu nome é Alexandre Lopes de Oliveira, sou do 1º período de enfermagem. Vou falar sobre os artigos que tratam sobre infrações e penalidades, segundo o COFEM, Resolução 564 de 2017. Artigo 104. Considera-se infração ética e disciplinar a ação de omissão ou conveniência que implique na desobediência ou inobservância das disposições do Código de Ética do Profissional de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do sistema do COFEM e do Conselho Regional de Enfermagem. Artigo 106. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos, dos atos praticados ou atos omissivos ou dos resultados. Artigo 110. Para a graduação da penalidade e respectiva imposição da mesma, considera-se o seguinte: a gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, o dano causado e o resultado, e os antecedentes do infrator. Artigo 111. As infrações consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso. As leves são as que ofendem a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa sem causar debilidade, ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituição, ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros. As moderadas é as que provocam debilidade temporária de membros, sentido ou função na pessoa e que ainda que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. As graves são as que provocam perigo de morte, debilidade permanente de membros, sentidos ou funções, dano moral irremediável na pessoa ou ainda que causem danos morais, patrimoniais ou financeiros, dependendo do nível do dano. Gravíssimas: as que provocam a morte, debilidade permanente de membros, sentidos, função, dano na moral irremediável da pessoa. Artigo 112. São consideradas circunstâncias atenuantes, ou seja, diminui a gravidade da situação, ter o infrator procurado logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou diminuir as consequências dos seus atos, ter bons antecedentes profissionais, realizar atos sobre coação ou intimidação ou grave ameaça, realizar atos sobre o emprego real de força física, ter confessado espontaneamente a autoria da infração, ter colaborado espontaneamente com a elucidação do fato. Artigo 113. São consideradas circunstâncias agravantes: ser reincidente, causar danos irreparáveis, cometer infração dolosamente e cometer a infração por motivo fútil ou torpe.